Pessoal, tudo bem? Marcel Marques, Advocacia. Eu vou falar sobre mais algumas perguntas. Onde é registrada a interdição? Outra pergunta, o que o interditado não pode fazer? E quanto tempo dura? Quanto tempo dura a interdição e quanto tempo demora o processo de interdição? São duas coisas diferentes, tá bom? Vamos lá. Onde é registrada a interdição de uma pessoa? Olha, essa pergunta aqui ela é muito boa e ela fala sobre os efeitos da interdição, as consequências. Isso é muito importante de se esclarecer para as pessoas que estejam enfrentando esse problema na família. Acontece da seguinte maneira: após ser declarada a interdição, e isso é feito por meio de uma sentença judicial, o juízo, ele faz o quê? Ele expede ofícios para os órgãos da sociedade que estão afetos diretamente à incapacidade da pessoa. Por exemplo, se o juiz diz, está impossibilitado de dirigir, ofício para o Detran. Se ele não pode gerir a sua empresa, realizar negócios ou mexer em dinheiro, junta comercial, cartórios, ANOREG, o banco, é oficial do banco, entendeu? E a justiça também faz o seguinte, ela dá conhecimento público por meio de um edital, a publicação de um edital. Então, por exemplo, a pessoa, né, geralmente pode ser nomeado o curador, o demandante, né, a pessoa que entrou com ação de interdição, geralmente quando é a mãe principalmente, ou o cônjuge, vocês vão ver aqui em outras perguntas, ele pode ser nomeado curador e ele tem que ter, de forma obrigatória, a responsabilidade de fazer uma publicação no jornal de grande circulação, uma vez. Inclusive, se ele não for beneficiário da gratuidade de justiça, ele tem que pagar do seu próprio bolso, ou dependendo da circunstância do caso, tem que ser feito o pagamento da publicação de edital. O último edital que eu ajudei a cliente a fazer a publicação, acho que foi agora em janeiro de 2021, não, foi no ano passado, final do ano passado, fizemos 3 orçamentos, deu R$1.000 a publicação no jornal de grande circulação. E ainda assim a justiça faz, dependendo da vara, cada um às vezes adota um procedimento diferente, mas geralmente se publica mais 3 vezes no Diário de Justiça Eletrônico para que a sociedade e terceiros não aleguem desconhecimento da sentença de interdição, tá bom? Outra pergunta, é a 10ª, o que o interditado não pode fazer? Bem, o que ele não pode fazer é o que está determinado na sua sentença de interdição. Então, o juiz ele leva em conta o que o médico perito falou, olha, o quadro cognitivo dele está dessa forma, fez os testes tais e apresentou tal circunstância, então ele tem uma afetação na sua cognição de tal forma que ele não pode mexer em dinheiro e não pode dirigir. O resto pode fazer. Ele pode trabalhar, por exemplo, mas não pode dirigir, não pode nem botar a mão no dinheiro. Então o curador vai suprir essa parte em que ele está interditado, mas na outra ele vai poder fazer como eu vou responder aqui em outras perguntas, tá bom? Ele não pode fazer o que ele está impedido de fazer. Quanto tempo dura o processo de interdição? A duração do processo de interdição ela está relacionada com o tempo da permanência da incapacidade do sujeito interditado. Então, eu vou usar um exemplo, talvez, por exemplo, vamos dizer que a pessoa tem incapacidade permanente, não tem como, está acamada, não tem como, está completamente impossibilitada de forma descrita em laudo médico, estado vegetativo. A duração da interdição vai durar o tempo da incapacidade, a vida toda. Agora, se é o caso de uma interdição que foi feita de uma pessoa que recupera, e esse é o ideal, né, para os casos mais recorrentes, que tem acontecido bastante, por exemplo, a pessoa que foi interditada entrando num quadro inicial de demência pelo uso abusivo de álcool.
Ele foi internado, interditado, se recuperou, cessou a causa da sua incapacidade, ele voltou ao pleno raciocínio, discernimento dos atos da própria vida. O médico chancelou, falou, ó, ele está de alta, precisa só fazer um tratamento, continuar o tratamento dessa forma ou de outra, com uma perícia feita de repente de forma irregular, é levantado a sua interdição, ele é desinterditado. Eu gosto de usar essa expressão que fica mais fácil do que falar levantar a interdição. Tá bom? E quanto tempo demora o processo de interdição? O processo é uma questão alheia às circunstâncias da interdição em si. Então, assim, eu posso falar da minha experiência, né? E dividir isso em dois momentos. A interdição provisória e a interdição definitiva. Então, se a gente vem com um conjunto fático probatório consistente, amarradinho, demonstrando o perigo de dano irreparável, de difícil reparação, em que a pessoa, se ela não for interditada imediatamente, ela vai acabar com muito dinheiro, às vezes proveniente da venda de algum bem, de uma herança, ou está cometendo questões contra si mesmo e tudo mais, geralmente a justiça age rápido e decreta a interdição provisória e nomeia um curador provisório dentro de 1 semana e até 15 dias, depende das circunstâncias. Às vezes tem que emendar uma peça para comprovar a hipossuficiência, para ter direito à gratuidade de justiça. Pode acabar demorando um pouco mais, depende de cada caso. Agora, até chegar mesmo à assinatura do termo de compromisso de curatela, a sentença, temos que lembrar que até chegar lá, nós temos a gente tem audiência, tem perícia, então até ter definitivamente, os prazos são contados em dias úteis. Na média que eu tenho observado, até a sentença definitiva, na minha experiência, 6 meses, 9 meses, 1 ano, você tem esse momento em que é feita a sentença definitiva de interdição. Lembrando que o curador nomeado, ele tem que fazer a prestação de contas, geralmente de forma anual, depende da decisão do juiz. Tá bom? E ele pode, novamente falando, pode ser feito, o processo pode ser arquivado e encerrado com o levantamento da interdição, com a desinterdição, que se o pedido for feito de forma certa, né, com toda a fundamentação e documentação correta, rapidamente a justiça também levanta a interdição para ajudar a pessoa a tocar sua vida. Tá bom? Esse foi um pouco mais longo, hein? Vamos para o último.